Então, dar início a esta sessão. Eu não costumo ler, mas hoje trago aqui uma cábula, que é para não demorar muito tempo a fazer as apresentações e os agradecimentos e, sobretudo, para não me esquecer de ninguém. O meu nome é Paulo Elias e estou aqui em representação da Associação Fazedores da Mudança. É com muita honra e uma enorme alegria que, em nome da Associação Fazedores da Mudança e da Ordem dos Médicos, vamos dar e vos damos as boas-vindas a esta sessão de apresentação do livro O Acesso à Informação de Saúde, Direitos, Procedimentos e Garantias, de Sérgio Pratas. Antes de iniciarmos esta sessão propriamente dita, eu gostaria de fazer aqui publicamente alguns agradecimentos e dar-vos uma informação. Em primeiro lugar, os agradecimentos. E os agradecimentos, e o primeiro é muito pessoal, é um agradecimento meu, que vai para Maria Magdala, pela sua luz e presença constante, e um agradecimento à vida por nos ter proporcionado este momento. Momento este que se enquadra no projeto Informação de Saúde Mais Transparência, Melhor Decisão, o qual não teria sido possível sem o Sérgio Pratas, que enquanto pessoa muito sensível e profundamente conhecedora dos contornos desta temática, do acesso à informação de saúde, nos desafiou para a apresentação de uma candidatura à Fundação Carlos Gulbenkian e no âmbito do programa Literacia em Saúde. A candidatura foi aprovada e com ela tivemos o apoio financeiro para o desenvolvimento deste projeto. Aproveitamos já agora a oportunidade para dirigir o nosso agradecimento à Fundação Carlos Gulbenkian por esta oportunidade de criação de pontos de diálogo em torno desta matéria e pela oportunidade de desenvolvimento de toda uma intervenção integrada, que integra a própria campanha de informação, que coloca no mesmo plano cidadãos, profissionais e decisores políticos. Imediatamente a seguir, o agradecimento não pode deixar de ser para a Ordem dos Médicos, que através da pessoa do seu bastonário aceitou o desafio de prefaciar este livro e se tornar parceiro efetivo deste projeto. O agradecimento também por tão rapidamente ter colocado todos os recursos disponíveis para a organização desta sessão. Dr. José Manuel Silva, muito grata por nos receber nesta sua e nesta vossa casa. A seguir, o nosso agradecimento muito especial aos nossos convidados que aceitaram o desafio em participar neste evento, integrando a mesa desta sessão. Dr. Fernando Negrão, na qualidade de Presidente da Primeira Comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, e o Dr. Paulo Sancho, na qualidade de jurista consultor do Departamento Jurídico da Ordem dos Médicos. Um agradecimento também a todos os nossos parceiros e pessoas que nos apoiaram e que permitirão que esta campanha informativa possa chegar o mais longe possível, quer junto dos cidadãos, quer junto dos profissionais. Temos assim, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial ao Agrupamento de Centros de Saúde, o ACES Central e o ACES Norte, através da sua Presidente do Conselho Executivo, a Dra. Manuela Peloteiro, e do Presidente do Conselho Clínico do ACES Central, o Dr. Guilherme. Foi com eles que eu fiz as primeiras entrevistas exploratórias, foi com a doutora Maria Fassadas e Ana Rufino, que eram técnicas responsáveis dos gabinetes de cidadão destes dois ACES, que eu tive a oportunidade de conversar com elas e de preparar as oficinas de participação dirigido aos profissionais. Depois, um agradecimento à APDIS, a Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde, a CP, que desde o primeiro momento aceitou ser parceiro e desde abril até finais de maio, mas eu sei que em junho ainda havia cartazes a circular, permitiu que fossem disponibilizados cartazes nos comboios da CP das linhas da Grande Lisboa. Estamos a falar da linha de Sintra, da linha de Cascais, da linha da Zambuja e da linha do Sado, permitindo que esta informação chegue a centenas, muitas centenas de cidadãos. Depois, um agradecimento a outros parceiros, como a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que vai ajudar-nos a fazer chegar esta campanha às coletividades, convidando-as a imprimir os nossos cartazes, os nossos flyers e poder divulgar a informação. A MURPI, o Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos, que nos vai permitir chegar mais perto das pessoas mais idosas, e a Ordem dos Médicos, ela própria também parceira, divulgando esta campanha junto dos seus membros. Sabemos que outros parceiros vão chegar, não tenho dúvida, e para eles, desde já, a nossa profunda gratidão. Quase a chegar ao fim destes agradecimentos,
temos um agradecimento para as entidades que nos têm ajudado a construir esta campanha e este projeto. A Sandrine e a toda a equipa da BAD, que deram o seu melhor e nos asseguraram a realização das ações de formação em Lisboa, Porto e Faro, dirigidas aos profissionais. A Caminhos de Pax, que assegurou a organização de algumas ações deste projeto, e em particular ao Pedro Elias, que com a sua enorme sensibilidade produziu todos os recursos informativos deste projeto, desde o website até aos vídeos informativos e promocionais, integrando a essência desta campanha com os contributos dados pelos cidadãos e profissionais que tiveram nas oficinas de participação. Por fim, ao Jorge e à Sofia, da Guess What, que nos estão, de uma forma bastante empenhada, a ajudar-nos a colocar este assunto na agenda dos média. Para finalizar, um agradecimento. Um agradecimento ao Dr. José Mário Martins, chefe de gabinete do Sr. Bastonário, e a toda a equipa, que temos pessoas da Ordem dos Médicos e pessoas da Associação dos Fazedores da Mudança, a toda a equipa que neste momento torna o evento possível. A cada um deles um abraço enorme do tamanho do universo. E agora a informação que vos quero dar. Enquanto Fazedores da Mudança, entendemos que somos corresponsáveis pela construção de um mundo melhor para todos e acreditamos que cada um de nós tem o poder de mudar, fazendo o que está ao seu alcance em cada momento. Temos para nós a ideia que não é preciso querer fazer grandes coisas. Basta fazer simples, pequeno, com quem está, onde estamos, dando o nosso melhor e fazendo com muito amor, que é, aliás, um dos princípios centrais desta associação. É isso que estamos a fazer. No que respeita ao tema que nos junta hoje aqui, o acesso à informação de saúde, sabemos que a grande maioria dos cidadãos não reconhece isto como um direito seu, e as oficinas de participação provaram. Os profissionais, face à legislação em vigor, não se sentem seguros e tranquilos nas decisões que têm de tomar no que concerne ao facilitar o acesso à informação de saúde. E sabemos que a resolução destas questões passam não só por uma campanha de informação dirigida aos cidadãos e aos profissionais, mas sobretudo pela alteração do quadro legal em vigor. Pois bem, se algo está ao nosso alcance fazer, temos a responsabilidade e a coragem de o fazer. Então é com muito gosto que vos informo que está oficialmente lançada, aproveitando esta sessão e este momento, a campanha nacional de informação, que se chama Informação de Saúde, Mais Transparência, Melhor Decisão, e convido-vos a ver o vídeo promocional da mesma. No fundo, em síntese, através deste projeto, queríamos criar as condições para que os cidadãos possam aceder à informação de saúde, conhecer os seus direitos e as garantias de que podem dispor em caso de recusa do acesso à mesma. Queremos igualmente assegurar uma maior capacitação e sensibilização dos serviços e dos profissionais de saúde e do social sobre esta temática. E queremos também sensibilizar os deputados da Assembleia da República para a alteração da lei. Tentamos criar pontes e construir em conjunto com todos aqueles que escolhem fazer parte da solução. Acreditamos que nesta forma, de uma base de diálogo, de escuta compassiva, de humildade, de compreensão e de entreajuda entre todos, é possível mudar. E para mudar não temos de fazer grandes coisas, como já disse, simples, pequeno, ao nosso alcance, com quem está e onde estamos. Foi aqui que chegamos. Vamos agora passar para o início da sessão propriamente dita. Agradecendo desde já a vossa atenção por estes minutos, eu passaria o book trailer desta sessão e depois chamaria a mesa.
professor Dr. José Manuel Silva, o Dr. Fernando Negrão, o Dr. Paulo Sancho e o autor do livro, o Dr. Sérgio Pratas. A todos vós, eu desejo um resto de dia muito feliz. Acabou de chegar uma grande amiga minha. Eu desejo um resto de dia muito feliz e, Sr. Bastonário, passo-lhe a palavra e peço que oriente os trabalhos a partir daqui. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na presença de tão ilustres parceiros da mesa, que cumprimento também, e que já foram apresentados, pelo que eu dispenso dessas formalidades, para discutir uma questão que é obviamente importante e sensível. E eu saúdo os fazedores da mudança e a Caminhos de Paz. Aliás, são dois nomes que se completam. Esperemos que se faça a mudança por Caminhos de Paz. Bem precisamos agora que estamos perante uma conflituosidade tão intensa a múltiplos níveis, e também o acesso à informação da saúde é de alguma forma foco, aliás, por vezes, de alguns conflitos e incompreensões que não põem em causa esse direito, mas que por vezes o seu exercício não é efetivado da melhor forma. Enfim, relativamente a este livro, eu já disse no prefácio aquilo que dele achava, e portanto vou-me cingir um pouco a esse prefácio, dispensando-os depois de o ler, na medida em que já o ouvi, mas não encontrando melhor forma de fazer esta introdução para a apresentação que vai ser feita e para o debate que seguirá, irei então enfim, ler aquilo que tinha escrito para o prefácio. Sem dúvida alguma que o nível e a forma de acesso do doente aos seus, entre aspas, registros de saúde não é uma questão pacífica e definitivamente esclarecida. Pelo que a dissecação das envolvências de toda esta problemática, como caminho para a sua clarificação e consensualização, é inteiramente tempestiva e pertinente. De forma exaustiva, pedagógica e bem-sucedida, enfim, na minha modesta perspectiva, o autor, Sérgio Pratas, reúne neste livro as suas análises, investigações, reflexões e propostas para que sejam ultrapassadas as divergências que persistem nesta sensível matéria. Não é por acaso que a CADA e a CNPD não se entendem jurídica e interpretativamente, situação que já foi e é verberada pela Provedoria de Justiça. A Ordem dos Médicos considera que os registros em saúde são muito mais do que meros documentos administrativos, pois podem conter informação sensível e multifacetada, com origem em várias fontes e com notas pessoais, dúvidas dos profissionais de saúde, hipóteses diagnósticas, e obviamente como hipóteses algumas não estarão adequadas e essa compreensão nem sempre seria fácil por parte de quem as lesse sem conhecimento científico, relativas a hipóteses diagnósticas, terapêuticas e prognósticas podem ser passíveis de dificuldades de interpretação e juízo pelo doente ou por terceiros, ou ter mesmo um impacto negativo no estado do doente. Outras situações são igualmente polémicas, como a da acessibilidade das seguradoras aos dados clínicos dos seus segurados e ao consentimento informado, entre aspas, ou nem por isso tão informado, dado mais ou menos conscientemente pelos segurados. Relativamente a estas temáticas, a Ordem dos Médicos publicou vários pareceres com as suas posições na revista da Ordem de maio de 2013, que podem consultar, e que não mereceram nem merecem a total consonância da CADA. É uma matéria nada fácil e nada linear. Não está eminentemente em causa o legítimo direito do doente a ter acesso à sua informação clínica e aos registros que lhe dizem respeito, nomeadamente vistos à luz do consentimento informado, que pressupõe o acesso esclarecido a toda a informação disponível. O título de um recente editorial do British Medical Journal deste ano, 2015, resume de forma magistral o entendimento atual da sociedade e do direito. New rules of consent, the patient decides. Ou seja, o doente é que decide sempre em última instância e não há exceções a esta regra. Mesmo quando o doente alega no médico a decisão, é o doente que está a decidir.
O conceito do paternalismo médico já está inapelavelmente ultrapassado, vivendo-se hoje, e muito bem, sob o primado do direito à autodeterminação do doente, com todas as inerentes consequências. Todavia, também não devemos esquecer que os doentes são todos diferentes e vivem de forma completamente distinta à sua condição de doença e o nível de informação de que pretendem dispor, pelo que se lavram terrenos de enorme sensibilidade humana e ética, que não se devem revestir friamente de um simples e muitas vezes imperfeito e redutor esqueleto jurídico. Um excelente artigo publicado na Ata Médica Portuguesa, em 2013, também referenciado na obra, Liliana Laranjo e colaboradores discutem as vantagens e desvantagens da partilha dos processos clínicos com os doentes. Fica a citação, pois esta análise ultrapassa o âmbito de um prefácio e a recomendação da sua leitura. É de elevada complexidade dirimir estas controvérsias. De facto, os registros de saúde / doença de uma pessoa contêm informação sobre a própria, mas não foram por ela efetuados e podem conter informações veiculadas por terceiros ou sobre terceiros, eventualmente de alta sensibilidade. Qual o direito constitucional da pessoa em causa que autorizou tacitamente a realização desses registros? Tem direito aos registros ou apenas direito à informação que neles consta? Tem direito a uma cópia integral dos mesmos ou apenas a um relatório circunstanciado de toda a informação nestes incluída e que diga diretamente a respeito? Reprodução dos exames complementares, sim. Cópia direta de todos os registros efetuados pelos profissionais de saúde? Talvez nem por isso. Este balanço, previsto na legislação, é extensamente dissecado por Sérgio Pratas. Certamente aquilo que vier a ser finalmente decidido por quem de direito irá influenciar a forma e a extensão como os profissionais procederão a esses registros. Por conseguinte, este é um debate em que todos os parceiros se devem envolver ativamente, a começar pelos próprios doentes, com bom senso, que deve prevalecer acima da simples, embora complexa, discussão jurídica. É sempre possível chegar-se a um consenso. O excelente e pormenorizado livro de Sérgio Pratas e as propostas que apresenta constituem mais um profundo, organizado, importante e enriquecedor contributo para o debate sobre o acesso do doente à informação da saúde. Vamos lê-lo, vamos ouvir a sua apresentação, vamos metabolizá-lo, vamos clarificar a legislação, pondo ter mais dúvidas e divergências e uniformizando o enquadramento jurídico da responsabilidade da Assembleia da República quanto ao acesso à informação de saúde nos setores público e privado. Pelo menos quanto à necessidade da revisão da legislação, à unanimidade. E isso, e este livro, são um começo e um passo nos caminhos da paz para resolver as dificuldades de acesso ou as dificuldades de interpretação do acesso à informação sobre saúde. E eu passo ao Dr. Paulo Sancho, que, sendo jurista da Ordem, muito tem trabalhado sobre esses aspectos, muitos pareceres tem elaborado sobre exatamente este direito de acesso à informação e que, por aquilo que sei, também a sua forma de ver este problema não é totalmente consonante com a cara. Por isso, passo-lhe a palavra e vai ser certamente interessante ouvir. Que me foi feito pelos fazedores da mudança, os meus cumprimentos aos meus ilustres companheiros de mesa, cumprimentos a todos, uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumpre saudar o autor por fazer uma obra que é de facto relevante. Para mim é relevantíssima, porque, como disse o Sr. Bastonário, eu farto-me de tratar de processos destes e por isso já tenho uma capa e agora, com mais paz de alma, poderei fazer, enfim, as minhas informações e pareceres. Mas é muito importante, e dentro daquela linha que acabou de nos referir, é muito importante tudo aquilo que o Dr. Sérgio Pratas nos diz. É importante para os médicos, é importante para os doentes, é importante para as instituições e todos eles, uns não sabem, outros têm fortes dúvidas e os outros, enfim, ou não sabem ou tentam ignorar. E disso falo das instituições.
Este tema é de facto um tema que preocupa os hospitais, os centros de saúde do setor público, preocupa as unidades privadas de saúde no setor privado, e isso tem sido de facto a razão pela qual nos têm solicitado tantas vezes, todas as semanas, nós temos pedidos ao Sr. Bastonário para que ele esclareça médicos sobre o acesso à informação da saúde, para que ele esclareça doentes, porque os doentes também nos contactam, enfim, para tentar obter da Ordem alguma informação no que diz respeito ao acesso ao seu processo clínico. Por isso é, pois, importante, é muito importante, e dou-vos os parabéns pelo lançamento deste livro. É muito importante que, de facto, alguém com o conhecimento técnico e com a experiência de vida que o Dr. Sérgio Paitas tem, por ter pertencido à CADA, embora, enfim, eu e o Sr. Bastonário também, temos algumas dissonâncias com as teses da CADA, indo mais para as teses da Comissão Nacional de Proteção de Dados, enfim, por as acharmos mais protecionistas do processo clínico, da informação clínica, mas é extremamente importante ter o seu contributo e esta sua obra para ser divulgada, e ao que parece também divulgada online gratuitamente, para ser divulgada a todos aqueles que trabalham e que precisam dela. Leiam-na. A ideia que tenho é que neste momento estou basicamente a falar para médicos, e este público-alvo inclusive tem no próprio livro um roteiro. Ou seja, Paitas teve o cuidado de dizer, bom, quem estiver só interessado em saber como é que se fazem as coisas, leiam o capítulo 2º e o 3º, e não tenho que ir ler propriamente as guerras da CADA com a CNPD, a interpretação da lei de informação da saúde, da lei da proteção de dados, da lei, enfim, da lei de acesso aos documentos administrativos, enfim, essa parte, que é uma parte significativa do livro, talvez não tenha tanto interesse para os médicos. Mas nós viemos aqui falar de acesso à informação da saúde. No entanto, eu queria tirar-vos uns segundos, porque a experiência que tenho tido nos tribunais, a experiência que tenho tido aqui na Ordem, é que a informação, o registro clínico, é qualquer coisa que os médicos também, principalmente porque aqui temos médicos, que os médicos também têm que alterar. Todos temos que perceber os direitos de acesso, mas os registros clínicos, aquilo que está nos processos clínicos e informação da saúde, para quem olha, como eu olho, muito correntemente para processos clínicos, e para quem, como eu, tem que defender médicos, vejo muitas vezes aflito, porque não está lá nada, está muito pouco, há lacunas enormes, enfim, faltam os factos praticados na intervenção cirúrgica, faltam ocorrências durante o internamento, faltam factos, enfim, ao longo de todo o processo de tratamento, e por isso os médicos têm também que cuidar do registro clínico, os médicos têm também que ter uma especial, eu diria uma especial formação, e isso caberá também à Ordem, uma especial formação, uma especial atenção para que os registros clínicos, a informação de saúde, seja uma informação de saúde, como aliás é exigida pelo Código Deontológico. O Código Deontológico, no artigo 100, diz-nos que o registro clínico é a memória escrita do médico para fundamentar a sua atuação presente e ajudar nas atuações futuras. Que o registro serve para a comunicação que é necessária entre os profissionais que tratam ou virão a tratar de doentes,
Os médicos têm de ter o cuidado de produzir informação clara e detalhada para cumprir esta finalidade. Por isso, este é um assunto, não estamos ainda no acesso, mas na própria informação de saúde nos registros, é um assunto extremamente importante, está na ordem do dia, é algo que começa a espelhar-se. Eu tenho ali o antigo presidente do Conselho Disciplinar, que muito prezo, que bem sabe que cada vez se começa a espelhar mais a falta de registros clínicos, a falta de uma boa informação no processo clínico, e isso também tem trazido não só enfim, processos disciplinares como processos judiciais, e cada vez mais teremos esse problema em termos da informação e dos registros clínicos. Mas voltemos agora outra vez ao tema do acesso ao processo clínico. O livro do Dr. Sérgio Pratas apresenta-nos, de facto, de uma forma, para mim, muito clara, e embora sejam 133 páginas, se não me engano, de uma forma sintética, porque isto é um mundo, apresenta-nos o quadro legal aplicável ao acesso à informação de saúde e, de um modo prático, referencia os capítulos, como vos disse, aos interesses que orientam o leitor, pelo que o leitor vai só e pode ir só neste livro à procura de esclarecer as dúvidas que são aquelas que o preocupam. Eu julgo que, de facto, ao longo do livro é explicada toda a razão pela qual a CADA e a CNPD não se entendem, é explicada, enfim, a confusão que, no fundo, acaba por ser legítima por parte de quem interpreta, relativamente às leis que temos, às 3 leis que temos, e isso, de facto, é algo que tem que ser alterado, como muito bem disse o Sr. Bastonário, e é dito também no livro. Nós temos que, com alguma premência, e para que não se passe a vida a litigar, para que a CADA e a CNPD não passem a vida a litigar sobre quem é que tem competência para fazer o quê, eu julgo que urge uma alteração legislativa, mas afinal lá iremos. Ora bem, mas também não queria deixar de conjugar aquilo que eu, como consultor jurídico da Ordem dos Médicos, tenho transmitido, enfim, ao Sr. Bastonário e à Ordem, enfim, enquanto pareceres do Departamento Jurídico, e articulando com o livro do Dr. Sérgio Pratas. Há aqui algumas coisas que o Sr. Bastonário acabou de dizer que, enfim, sob o ponto de vista do direito e sob o ponto de vista, enfim, dos juristas, não, hoje em dia as coisas não são tanto assim. É legítimo ter, enfim, essas perplexidades e dúvidas que tem, mas eu acho que é claro, enfim, que o doente pode aceder, quer no setor público, quer no setor privado, pode aceder a todo o processo clínico, e no setor público a lei é muito clara a dizer que pode aceder diretamente, e só o faz por intermédio do médico se quiser, e no setor privado é que há de facto uma obrigatoriedade de uma intermediação. Isso é uma matéria que de facto tem que ser resolvida. Não podemos ter um sistema bicéfalo, um sistema em que de facto num lado é preciso ter uma intermediação médica e no outro lado já não é preciso e pode-se aceder diretamente. Obviamente que quando nós dizemos pode aceder a toda a informação clínica, o Dr. Sérgio Pratas explica claramente que não é toda. A regra é essa, pode aceder, mas depois tem exceções. Tem exceções em quê? Tem exceções relativamente às notas pessoais do médico, e há legislações, designadamente, por exemplo, a legislação alemã, em processos informáticos, no processo eletrónico, eles têm inclusive um campo onde metem as notas pessoais do médico,
enfim, aquilo que tem a ver com algo que já não é tão objetivo, mas pode ser uma observação subjetiva do médico. Eles têm um campo especial para meter as notas pessoais do médico. E essa parte da informação das notas pessoais está excluída, no meu entender, está excluída quer no setor público, quer no setor privado. Também para o setor público e para o setor privado, tudo o que tenha a ver com matéria sujeita a privilégio terapêutico também é excluída da informação a que o doente tem acesso. O que é privilégio terapêutico é aquilo que, sendo do conhecimento do paciente, pode pôr em perigo a vida do paciente ou pode pôr em grave risco ou em grave dano a sua saúde física ou psíquica. E por isso, notas pessoais, privilégio terapêutico e depois a informação, diz o Dr. Sérgio Pratas, que a terceira exceção seria a informação relativa à saúde de terceiro. Eu agora encosto-me ali ao Sr. Bastonário e digo não é só a informação relativa à saúde de terceiro, é mesmo a informação de terceiros, que terceiros dão ao processo e que consta do processo e que não tem que ser informação de saúde. Por exemplo, no âmbito do internamento compulsivo, muitas vezes é o pai, ou é a mãe, ou é um familiar, enfim, que vai ao delegado de saúde e explica, enfim, toda a gravidade da situação, muitas vezes escrevem, e tudo isso não é porque relata factos, ocorrências, não são dados de informação da saúde, de terceiro, mas são informações dadas por terceiro a um processo clínico e constam do processo clínico. E muitas vezes temos os médicos, já tive vários médicos, designadamente delegados de saúde pública, a dizer, nosso doutor, ele está-me a pedir aqui o doente, que é agressivo e tal, está-me a pedir, agora saiu do internamento, está-me a pedir a queixa que foi feita, quem é que escreveu, e eu não sei o que é de fazer. Eu digo assim, não fornece. Essa matéria é uma matéria que está excluída da informação que se tem que fornecer ao doente. Por isso, acrescentaria mais qualquer coisa, como seja, de facto, esta matéria fornecida por terceiros ao processo, que também deve estar excluída da informação que tem que ser dada ao doente. Enfim, mas a verdade é que aquela tese que nós durante muitos anos defendemos na ordem, que a informação clínica, e que o Sr. Bastonário agora também reiterou, a informação clínica ao doente não. Fornece um relatório clínico ao doente com a síntese daquilo que é o processo clínico e acabou. Porque este relatório tem aquilo que é relevante, ele não tem que perceber ou aceder a todos. Não é isso que a lei diz, no meu entender. Enfim, tirando estas exceções, que já são muitas e podem ser relevantes, as exceções que eu acabei de falar, enfim, o princípio da transparência tem ditado, ou dita hoje em dia, que não é o relatório que se fornece, são os elementos do processo clínico, com a retirada daqueles que vos falei. Relativamente, e por isso temos uma partilha de informação. Temos uma partilha de informação e nesta matéria o Dr. Sérgio Pratas tem um quadro, o quadro 1 do processo, do livro que vocês certamente têm aí, o quadro 1, tem de facto uma relação dos prós e contras, das desvantagens e vantagens da partilha do processo, que é muito interessante, que equaciona de uma forma exaustiva esta partilha a nível do paciente, da relação entre o médico e o doente e a nível da prática clínica, e de facto é muito estimulante, inclusive discutir com o próprio quadro. Foi aquilo que estive ali a ver onde é que tem razão e onde é que não tem. Bom, mas uma coisa é certa, para os nossos dias, o doente é o titular, e vinha aqui na vossa apresentação, é o titular dos dados de saúde,
e os médicos assistentes, as instituições são meros depositários, não são os proprietários, nem são os titulares do processo. Quem é titular dos dados é o doente, os médicos e as instituições são responsáveis pela guarda e pela preservação dessa informação. Mas, dizendo isto, agora queria também dizer-vos uma outra coisa. Nós temos estado aqui a falar da relação do doente, do acesso do doente à informação do processo clínico. Mas há, para além disso, há o acesso de terceiros à informação da saúde. E nós, sobre essa matéria, nós, Departamento Jurídico, sobre essa matéria, temos, eu aqui, como tenho algumas ligeiríssimas diferenças relativamente àquilo que consta no livro, diria de uma forma sintética o seguinte: nós as questões fundamentais que nos são colocadas, ou aqueles que nos colocam mais questões, são os tribunais, ou os médicos porque os tribunais os interpelam, as seguradoras, ou os médicos porque as seguradoras os interpelam a fornecer a informação, os familiares, os advogados, enfim, estes são, eu diria, aqueles itens que são mais tratados. A posição que a Ordem tem defendido, que o Departamento Jurídico também tem fundamentado, é esta. Relativamente a tribunais, a informação clínica a fornecer aos tribunais depende da fundamentação que os tribunais deem aos médicos, que são ou os responsáveis pela guarda dos dados, para que, e só com essa fundamentação, é que o médico poderá ponderar, poderá pensar qual é o interesse relevante na informação, o interesse preponderante na revelação da informação da saúde. E por isso, em que é que os tribunais podem aceder? Para que os tribunais acedam a determinada informação, a determinado processo clínico, é preciso que esses tribunais, ou que as entidades de investigação criminal, fundamentem exatamente para que é que querem, qual é a delimitação daquilo que querem, para que o médico possa ponderar entre o dever de sigilo, a que está obrigado, e o dever de colaborar e de fornecer a informação de saúde. Quanto a tribunais, estamos ditos. Quanto a seguradoras, essa é uma matéria está tratadíssima, enfim, em muitas sedes, mas aquilo que nós, e eu julgo que este terceiro também já está publicado, ou que foi publicado já há um tempo na Revista da Ordem, aquilo que nós temos defendido é que a entrega dos elementos clínicos só deve ocorrer quando haja autorização expressa do doente. Ou, em casos excepcionais, autorização, por isso, expressa, e a CNPD diz expressa, autónoma, diferenciada do doente, para que se perceba que o doente, quando deu autorização para a seguradora aceder aos seus dados de saúde, sabia que era mesmo para a seguradora poder aceder a quaisquer dados de saúde. Isso, temos defendido também essa posição. No entanto, eu já variei de facto um bocado essa tese, na medida em que nos têm aparecido casos práticos em que muitas vezes não há ou não houve uma autorização expressa e autónoma. Pode haver até autorização no âmbito clausulado, mas não está autonomizada, não está como a CNPD diz, não, isso tem que estar autonomizado, caso contrário está lá metido no meio das letrinhas pequeninas e tal, e ele assinou sem saber que estava a autorizar o acesso, o doente assinou sem saber que estava a autorizar o acesso à documentação clínica. Pois nós entendemos que há casos excepcionais que, na falta de autorização, pode-se permitir a entrega dos dados clínicos, desde que essa entrega de dados clínicos seja feita ao corpo clínico da seguradora.
E por isso, aquilo que se pretende proteger aqui é o sigilo, aquilo que se pretende proteger é o bem jurídico, é a reserva da intimidade da vida privada do doente. E por isso, se o médico da seguradora está de igual modo obrigado a sigilo, a transmissão, não havendo a tal autorização, a transmissão da informação clínica ao médico da seguradora resolve o problema, porque basicamente aquilo que muitas vezes as pessoas confrontam é que têm um seguro, por exemplo, um seguro de vida, ou um seguro que permitiria a seguradora reembolsar o pagamento do empréstimo da casa. Muitas vezes já nos têm aparecido pessoas que dizem: eu não tenho dinheiro para pagar a prestação da casa sequer, e tenho aqui um seguro que me vai pagar a casa toda. No entanto, o médico não me passa a informação clínica para a seguradora, porque diz que isso não se faz. E nessa medida nós acabamos por entender de que, desde que a informação de saúde seja passada ao corpo clínico da seguradora, nós ultrapassávamos esta questão. No que diz respeito aos familiares, e muitas vezes também temos médicos a perguntar-nos: mas eu tenho aqui um familiar a pedir-me a informação de saúde, e há casos até em que a CADA permitiu. Eu estive a ver umas decisões de 2015 em que permite algumas coisas que me parecem algo exageradas. Aquilo que nós temos defendido é que, desde que não se trate de um pedido de acesso à informação por mera curiosidade, por mero conhecimento, mas que esteja devidamente fundamentado, que se destine a intentar uma ação judicial, que o familiar tenha autorização escrita do doente, ou que se perceba que há de facto um interesse pessoal direto e legítimo, atendível, se deve ou se pode fornecer de facto, ou o familiar pode aceder à informação de saúde. Quanto aos advogados, os advogados só se tiverem poderes especiais para aceder, especiais concretos para aceder a dados de saúde, e que tenham sido dados pelo interessado ou por aqueles que tenham poderes para representar o interessado ou os interesses dele, é que se pode fornecer o processo clínico aos advogados. Enfim, tentando não demorar muito mais, o livro abrange, disseca as leis em vigor e muito bem, explica-nos que de facto há este sistema que não faz sentido de ter uma legislação de acesso a dados de saúde para o setor público e outra para o setor privado, e faz mais. Aliás, aquilo que eu acho que quando se faz um livro, e isso aprendi um bocado com o professor Guilherme de Oliveira, do Centro de Direito Biomédico, ele dizia: pois está bem, mas isto não vale só fazermos umas grandes dissertações sobre qualquer coisa, que depois tem que ter um efeito prático. E se nós dizemos que a lei está mal, então apresentem soluções. E o Soutor apresenta soluções, apresenta duas soluções. Eu gostei mais da segunda, mas gostei mais da segunda. Vocês não terão ainda lido o livro, ou não terão lido as soluções, mas eu passo a dar então também a minha opinião sobre a sugestão que o Soutor dá. E isto para terminar. Por isso, no meu entender, o acesso à informação da saúde deve ser tratado de forma exaustiva por um diploma próprio, eventualmente, como o Soutor sugere, uma reformulação da Lei da Informação da Saúde, que é a 12 de 2005, com previsão de decisões com força vinculativa, com um regime sancionatório para a violação das decisões que venham a ser proferidas. O legislador deve, eu agora tenho ali o legislador cheio de atenção, o legislador deve ainda optar por uma única entidade a quem recorrer em caso de recusa de acesso ou de autorização excessiva de acesso,
sendo que essa entidade, em meu entender, deveria ser a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e no que diz respeito à intermediação do acesso, seguindo, vamos lá, as doutrinas mais avançadas e quase unânimes entre os juristas, a intermediação do acesso devia ser facultativa, ou seja, se o doente quiser, pode pedir que o médico faça a intermediação, não deveria ser obrigatória a intermediação médica, mas sigo uma ideia da lei francesa em que se deveriam criar intermediações obrigatórias em casos excepcionais. E por isso seria, a intermediação não tinha que ser obrigatória, era facultativa, mas havia alguns casos tipificados pelo legislador em que a intermediação tinha que ser obrigatória. E não vos esgoto mais a paciência, agradeço a atenção que tiveram e reitero os meus parabéns ao Dr. Sérgio Paulo. Dr. Paulo Sancho, vamos ouvir então agora o Dr. Fernando Negrão, deputado e Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Boas tardes, os meus cumprimentos a todos os presentes. Cumprimento a Ordem dos Médicos na pessoa do seu bastonário, o Sr. Professor José Manuel Silva, e não posso deixar de recordar um pequeno episódio que eu tenho de há 25 anos, que eu acho que é significativo e interessante. Há cerca de 25 anos era eu um jovem juiz e membro do Conselho Superior de Magistratura, que é o conselho que gera a magistratura. Não em termos de imposição das decisões, mas sim em termos organizativos. E, a determinada altura, surge um pedido de um conselho de especialidade, não é conselho de especialidade que se diz, de um colégio de especialidade, já foi há 25 anos, de um colégio de especialidade ligado às questões do sangue, pedindo a colaboração do Conselho Superior de Magistratura para elaborarem um pacote legislativo. E esse pacote legislativo tinha a ver não só com questões internas, mas também com questões ligadas ao público. Vamos falar de sangue, não é? E houve uma reunião em que se discutiu imenso, não faz ideia o que se discutiu, para saber se devia ou não dar essa colaboração à Ordem dos Médicos. Porque, obviamente, que este espírito de colaboração entre instituições em Portugal não existia há 25 anos e hoje existe pouco. É esta continua a ser esta a nossa realidade. E eu recordo-me bem dessa discussão que foi feita. Eu era um membro do Conselho Superior da Magistratura mais novo e então deixei que discutissem as eminências que lá estavam, que discutissem quase eternamente aquela questão, e a determinada altura, quando eu vi que a discussão estava a terminar e a decisão iria para que não dariam colaboração, eu pedi a palavra e disse que era da maior importância a colaboração entre instituições para termos melhores leis, facilitava depois o trabalho dos juízes na aplicação das leis. Boas leis para uma boa aplicação. Ficaram todos muito admirados de um jovem juiz ter a opinião, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ainda por cima, uma opinião que extravasava aquilo que era a tradição do Conselho. Mas imperou o bom senso, como é normal nos juízes. Permitam que diga isto e que diga isto sentidamente. Imperou o bom senso e, obviamente, quem é que veio colaborar com a Ordem dos Médicos? Eu, porque fui eu o autor da ideia. E fizemos um trabalho magnífico. Fizemos um trabalho em que eu aprendi imenso e que os médicos tiveram a generosidade de dizer que eu teria dado um contributo interessante para os diplomas que foram feitos. Isto tudo para dizer que as leis são efetivamente importantíssimas, são muito importantes. Foi aqui focado o problema da CADA e o problema da CNPD, portanto, e da litigância que existe entre os dois, e é por isso que eu aqui estou, no fundo. Tem a ver não só com este problema que diz respeito diretamente ao Parlamento e à Primeira Comissão, mas também com o facto de estar no órgão legislativo de onde emanam as leis. E, efetivamente, este problema existe. Nós temos uma lei que é objeto de interpretação diversa por duas entidades. Uma que é a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. Nós precisamos de um documento elaborado por um médico, informação médica, e socorremos-nos da CADA porque precisamos de um documento.
Mas, por outro lado, existe a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque esse documento, por sua vez, contém dados. E, portanto, é aqui que se põe o problema da interpretação da lei e do litígio entre estas duas instituições. Isto tudo ocorre num mundo que não é estático. Há pouco eu ouvi o Sr. Bastonário falarmos na conflituosidade da sociedade. Eu espero que não tenha dito isso com lamento. Porque a democracia é o conflito. A democracia é a gestão do conflito. Porque sociedades onde não há conflitos são sociedades que não são sociedades democráticas. Agora temos é que saber gerir esses conflitos. E, portanto, é bom que as sociedades sejam conflituantes. Não? Agora, é preciso arranjar soluções para esses conflitos. E isso cabe a nós todos. Eu aqui cumprimento o Dr. Batista Sanches pela intervenção que fez, pela experiência que tem nesta área, e também o Dr. Sérgio Pratas, pela escrita deste livro, que é um contributo muito importante para os trabalhos que, no futuro, eu estou a ver, a Assembleia da República terá efetivamente que ter, e esperemos que tenha realmente. Uma palavra ainda para dizer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a CNPD e a CADA trabalham no âmbito da Assembleia da República. Trabalham no âmbito da Assembleia da República, não porque dependa da Assembleia da República, mas sim porque a Assembleia da República, através da primeira Comissão, não só elege os respectivos membros, por exemplo, a CADA tem 11 membros, sendo que 2 são deputados, mas todos eles são nomeados ou designados e eleitos pela Assembleia da República, como também lhe proporciona todos os meios para trabalhar, mas não interfere na decisão. E não o deve fazer. Não é? Porque há aqui uma parte de autonomia técnica e de autonomia de saber que quem está nestes órgãos, obviamente, é que deve tomar a respectiva decisão. E eu tenho aqui um documento interno que me chegou há uns anos, porque este conflito já tem alguns anos, e o documento interno diz o seguinte: há administrações de hospitais a fornecer dados clínicos dos seus pacientes a seguradoras sem a respectiva autorização, contrariando todos os pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que diz que o acesso a dados terceiros é ilegal. Ao contrário, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, CADA, uma entidade pública independente que funciona junto à Assembleia da República e dispõe de serviços próprios de apoio técnico e administrativo, considera que o acesso é permitido e tem vindo a autorizar os hospitais a facultar essa informação às companhias de seguros. Ao que parece, a matéria não é clara, pelo menos foi isso que veio dizer no início desta semana o Provedor de Justiça, Alfredo José de Sousa, portanto, está a ver os anos que isto já tem, que insiste na necessidade de clarificar o atual regime legal de acesso a dados de saúde. E depois, na altura, dizem esta coisa interessantíssima. Esta questão não é nova, e não é nova, já não era nova na altura, e obrigou a esclarecimentos diversos por parte de alguns intervenientes, sem que, contudo, a matéria tivesse ficado mais clara. Tudo agravado pelas posições inconciliáveis adotadas pelas duas entidades administrativas independentes, CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados, e Comissão de Acesso a Dados Administrativos, a Documentos Administrativos, que funcionam no mesmo edifício em frente ao Parlamento. Ou seja, quer dizer, a responsabilidade seria do Parlamento. Mas a responsabilidade não é do Parlamento. A responsabilidade é das entidades que fazem interpretações diversas. Agora, dir-me-ão a mim, enquanto jurista, se eu lamento estas interpretações diversas. Eu lamento estas interpretações diversas na medida em que possam prejudicar o doente. Eu aí lamento profundamente. Agora, não lamento enquanto a dinâmica própria da interpretação da lei e da aplicação da lei. E, portanto, nós temos que ter algum esforço de compreensão. E eu aqui volto novamente à minha experiência na Ordem dos Médicos para dizer que estes organismos têm que falar um com o outro. Porque se nós estamos a falar, por um lado, de acesso a documentos e, por outro lado, de acesso a dados, a bases de dados que podem estar nesses documentos, estas duas entidades têm a obrigação de conversar uma com a outra. E, por norma, não o fazem. Já tentei, mas as posições são inconciliáveis. Agora, isto leva-nos à conclusão que o Dr. Sérgio Pratas também tira no seu livro, que é a única conclusão para isto é alterar a lei. E
será este o caminho mais correto? Neste momento, eu diria que sim, que é este o caminho mais correto. Mas isto não vai resolver todos os problemas. Vamos continuar a ter interpretações diversas. Porque a lei é um instrumento que tem por fim não só a satisfação das necessidades que ela própria prevê, mas sim também e igualmente a interpretação daqueles que a vão aplicar. Portanto, é normal que haja interpretações diversas. Muitas vezes nós questionamos porque é que um tribunal de primeira instância toma uma determinada decisão, depois temos um tribunal de relação ou um tribunal superior a tomar uma decisão diversa. Isto acontece todos os dias nos tribunais em Portugal. Sabe isso? Bem, pela sua experiência, e muitos dos presentes também saberão. Portanto, o caminho é efetivamente um caminho de alteração legislativa. Temos que clarificar a lei. Eu não vou falar aqui como jurista, nós já ouvimos um jurista aqui a explanar as posições jurídicas aqui bem expostas neste livro, porque eu estou aqui não na qualidade de jurista, mas sim na qualidade de responsável político. Faz-me sempre lembrar um amigo meu que era engenheiro mecânico, e no início das nossas vidas profissionais, ele, quando chegava ao pé de mim, chegava sempre com nódoas de óleo na sua roupa, mas orgulhoso dessas suas nódoas de óleo. Entretanto, fomos envelhecendo e as nódoas de óleo que ele tinha na roupa foram desaparecendo e ele tornou-se um gestor de fato e gravata. Até há pouco tempo fizemos uma viagem junto, tivemos um furo e ele não soube mudar o pneu, não é? Portanto, eu não direi que estou nesta situação, mas eu sou um jurista já com algum esquecimento daquilo que é a parte jurídica, porque a responsabilidade política e de iniciativa legislativa me tem tirado o tempo para essa competência. Mas eu aqui queria também agradecer à Associação Fazedores de Mudança esta vossa iniciativa, principalmente pela proximidade que cria junto ao público, neste caso, junto ao doente. E isso é muito importante. E para nós fecharmos este ciclo de proximidade da lei com o doente e com o público, nós temos que ir à Assembleia da República. E a Assembleia da República, tenho a certeza que está aberta para esta questão e para outras que levantem. E tenho a certeza que a primeira comissão, juntamente com a Comissão de Saúde, que é fundamental, juntarmos os dois saberes e fazermos as duas práticas, juntarmos as duas práticas, nós podemos alterar a lei. Agora, temos que alterar a lei com o vosso apoio. Muitas vezes nós não fazemos leis melhores porque pedem-nos muita rapidez. Outras vezes porque dão-nos pouco apoio. E outras vezes porque a iniciativa é nossa para resolver problemas onde não estamos inteiramente ao corrente das leis. Ora, nós aqui temos dois parceiros muito importantes, que é a Ordem dos Médicos por um lado e a Associação dos Fazedores de Mudança. Portanto, nós estamos no fim da legislatura, teremos eleições em breve, será recomposto o mapa partidário das comissões, mas isso não interessa nada. O que interessa é o trabalho que cada um dos deputados depois irá fazer nessas comissões. E eu tenho toda a disponibilidade hoje, manterei toda a disponibilidade no futuro, mantendo-me como deputado, ou se em qualidade for ela, e se não for Presidente da Comissão, serei um mensageiro no sentido de dizer que esta e outras questões serão importantes para serem mudadas. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o autor do Dr. Sérgio Pratas dizer... Não sei porque só que eu digo uma pequena coisa que me esqueci. Há pequenos pormenores nos livros que são muito importantes. Eu próprio fui muito influenciado por uma avó materna, da qual nunca me esquecerei. E queria deixar aqui um cumprimento muito especial, não só ao Dr. Sérgio Pratas, como à sua avó Prazer. Era só isto. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os membros da mesa. Boa tarde uma vez mais.
Agradecer também as excelentes intervenções que aqui nos trouxeram e que de facto já colocaram um conjunto de questões muito interessantes e muito pertinentes sobre esta problemática do acesso à informação de saúde. Queria cumprimentar também todos os presentes e dizer que é um prazer enorme estar hoje aqui e poder dizer também alguma coisa sobre esta questão do acesso à informação de saúde. Bom, eu, como muito já foi aqui dito e muito bem, ia centrar-me em 3 questões fundamentais. Para de alguma forma circunscrever e explicar como é que chegamos ao livro e algumas das conclusões que aqui estão. A primeira questão tem a ver com a caracterização da situação atual a nível do país no que diz respeito ao acesso à informação de saúde. Portanto, queria fazer aqui uma breve caracterização apresentando alguns traços dessa situação. Queria depois, em segundo lugar, falar do projeto de forma naturalmente breve, dos seus objetivos, daquilo que pretende, de que forma é que ele pretende intervir nesta realidade que eu descreverei no início da minha intervenção. E depois, num terceiro momento, então, apresentar as principais conclusões, em traços naturalmente muito gerais, não vos quero aqui maçar, mas em traços muito gerais, aquelas que são de facto as principais conclusões a que chegamos com este trabalho e com esta investigação que foi feita no contexto deste estudo. Relativamente à caracterização da situação atual, dizer-vos que, enfim, há mais traços, mas há aqui 4 traços que eu gostaria de sublinhar. Referir em primeiro lugar que a esmagadora maioria dos cidadãos não faz a mais pequena ideia dos direitos que possui no que diz respeito ao acesso à informação de saúde. Esta é uma afirmação muito fácil de demonstrar. Nós próprios tivemos, no âmbito do desenvolvimento do projeto, algumas oficinas de participação onde isto foi claramente validado. E este é um primeiro traço desta caracterização que eu aqui queria deixar. E esta realidade tem consequências significativas. Bom, não é só um traço, bom, não tem conhecimento. Não, isto tem de facto consequências. E uma das consequências é que o acesso, por norma, só é solicitado em situações patológicas ou em situações de conflito, quando alguma coisa corre mal, não é verdade? Portanto, ele não faz parte do comportamento normal do cidadão e da relação do cidadão com os profissionais, designadamente com os profissionais de saúde. E este era um primeiro traço que eu aqui queria deixar. Uma segunda característica, ou um segundo traço do sistema, é que nele convivem ou coexistem diferentes respostas para as mesmas questões de serviço para serviço. Ou seja, o que é que nós temos? Se eu pedir o acesso a uma determinada informação, a um determinado processo clínico, num determinado contexto, no hospital A, obtenho uma determinada resposta. Se eu pedir o acesso no hospital B ou no agrupamento dos centros de saúde C, eu obtenho uma resposta completamente diferente. E, portanto, a realidade que temos é, de facto, uma realidade de grande confusão e de grande insegurança do ponto de vista do acesso à informação. Bom, e esta era outra característica que eu aqui queria deixar. E esta característica tem que ver com uma coisa, e este é o terceiro traço que eu queria sublinhar, com uma coisa que aqui já foi dita, que é efetivamente a divergência que existe entre as duas entidades que em Portugal têm competência para se pronunciar sobre estas temáticas. Portanto, a CADA, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, e a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Já agora só uma à parte para dizer o seguinte: esta divergência e esta polémica só se coloca no que diz respeito ao acesso à informação no setor público. Okay? No setor privado não há qualquer tipo de dúvidas. Portanto, a lei que se aplica é a Lei de Proteção de Dados, lei fundamental, e a entidade competente para se pronunciar é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. No que diz respeito ao setor público, é que temos de facto aqui 2 diplomas que regulam ambos a mesma matéria e temos 2 entidades que têm visões completamente diferentes e opostas sobre esta matéria. Ao ponto de a CADA entender que a lei que regula o acesso à informação de saúde do setor público é a LADA, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados entender que esta lei tem um conjunto de artigos que são inconstitucionais e, portanto, não a aplicar e aplicar ao setor público uma lei completamente diferente que é a Lei de Proteção de Dados.
Portanto, a realidade que nós temos neste momento é esta, e esta era outra característica, ou outro traço que eu queria... E acontecem coisas extraordinárias que nós, por exemplo, tratámos nas ações de formação que estive, e eu próprio assisti a algumas situações destas, que é, por exemplo, há um cidadão que pede o acesso à informação de saúde num determinado serviço, o serviço tem dúvidas se deve ou não deve facultar o acesso à informação e pede um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Entretanto, o particular, como não lhe é facultada a informação e já passou o prazo que lhe era para ser disponibilizada a informação, o que é que faz? Faz uma queixa, mas não faz à Comissão Nacional de Proteção de Dados, faz uma queixa à CADA. Então temos uma situação que é esta. A CADA vai naturalmente pronunciar sobre esta matéria, a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai pronunciar sobre esta matéria, bom, e a páginas tantas, este serviço vai receber 2 pareceres, com quase toda a certeza, contraditórios, a dizer coisas completamente diferentes sobre a mesma realidade. Portanto, temos aqui 2 pareceres para uma mesma situação, um mesmo caso. Portanto, isto são situações reais, não são situações hipotéticas, são situações que efetivamente acontecem e estão a acontecer. E, como dizia o Dr. Fernando Negrão, esta polémica não é uma polémica atual, é uma polémica muito antiga mesmo. E dizer-vos mais, em 2007 o legislador tentou resolver o problema com uma alteração da LADA. E, portanto, procurou, havendo este conflito, com uma alteração da LADA, procurou, de facto, circunscrever o âmbito de aplicação, quer da lei, quer o âmbito de atuação das duas comissões. Mas a verdade é que não teve sucesso. Portanto, a diferença existe, a divergência existe e a controvérsia, naturalmente, existe, o que levou, como aqui já foi dito, o Sr. Provedor de Justiça a colocar a questão e a solicitar aqui a intervenção da Assembleia da República nesta matéria. Quarto e último traço, que eu acho que é uma decorrência disto que eu acabei de dizer. Eu acho que existe, enfim, é uma leitura subjetiva, naturalmente, mas eu acho que existe falta de informação clara e suficiente para os profissionais que trabalham no terreno. Melhor, falta informação, faltam estudos, faltam ações de sensibilização e faltam ações de formação. Portanto, existe aqui, de facto, uma lacuna nesta matéria. E ela é tributária, de facto, desta divergência, porque se nós tivéssemos em Portugal uma única entidade que se pronunciasse sobre esta matéria e que assumisse a competência, provavelmente esta questão seria mais desenvolvida e as respostas que não existem neste momento seriam dadas por esta entidade. E, portanto, estes são os 4 traços principais da situação que nós temos neste momento em Portugal no que diz respeito ao acesso à informação de saúde. Ora bem, o projeto que foi desenvolvido e que foi aqui apresentado no início desta sessão visa, de alguma forma, interferir nestas 4 características que eu tive agora aqui a apresentar. E, portanto, pretende, de alguma forma, produzir mudanças nesta realidade que nós temos neste momento. E procura fazê-lo intervindo em 3 momentos ou em 3 áreas diferentes. Pretende-se, em primeiro lugar, desenvolver uma campanha nacional de sensibilização e de informação junto dos cidadãos, procurando dar-lhes a conhecer os direitos que têm nesta matéria do acesso à informação, e, portanto, esta é uma primeira área muito importante, e esta campanha já está em curso, como aqui foi dito. Pretende-se depois, em segundo lugar, contribuir para o esclarecimento e para a formação dos profissionais que trabalham com estas matérias. O livro tem aqui um papel fundamental e, como o Dr. Paulo Santos disse muito bem, há uma grande preocupação de não escrever exclusivamente para juristas, mas numa linguagem que seja acessível a todos os profissionais, com uma arrumação e com uma sistematização que seja facilmente acessível. Essa preocupação houve. Mas, para além disto, já foram realizadas 3 ações de formação, uma no Porto, outra em Lisboa e outra em Faro, dirigida a profissionais. E, para além disso, e como foi dito aqui também, foi criado um sítio que procura, de alguma forma, congregar toda a informação que vai sendo produzida sobre esta temática, procurando também dar resposta às questões que surgem nesta matéria. Segundo objetivo. O terceiro objetivo foi aquele que, de alguma forma, aqui já foi sublinhado pelos oradores que intervieram antes de mim, e tem que ver com o contribuir. Como aqui foi dito e muito bem, a Assembleia da República, quando parte para a reflexão e para a discussão em torno desta matéria, será muito mais fácil o seu trabalho se, de alguma forma, já existir reflexão, já existirem estudos, já existirem propostas fundamentadas, mais ou menos fundamentadas, que ajudem, de alguma forma, a compaginar o trabalho que vai ser desenvolvido. E, portanto, o outro objetivo deste trabalho e deste projeto era, efetivamente, contribuir para este debate, contribuir para esta reflexão que, naturalmente, terá que ser feita e que vai ser feita, como aqui já foi dito também. E entrava agora no terceiro tópico, que era, de facto, as conclusões, as principais conclusões do livro. O livro assume expressamente 2 objetivos. O objetivo de clarificar o quadro legal aplicável,
existem divergências, existem dúvidas, existe alguma insegurança jurídica e, portanto, é explicar o que é que se aplica ao setor público, o que é que se aplica ao setor privado e, por outro lado, refletir sobre o regime vigente e sobre outros sistemas que tratam a mesma matéria noutras latitudes, naturalmente, para apresentar contributos concretos, propostas concretas para se conseguir ultrapassar a situação que temos. Bom, e as duas primeiras conclusões a que chega têm que ver, efetivamente, com o quadro legal em vigor. E a primeira é de que, e isto é assumido expressamente no livro, e não é só pelo facto de eu ter estado na CADA, embora naturalmente essa influência não seja descartável e é muito importante, mas a conclusão a que se chega é que, numa questão, a CADA tem razão, quando defende que o acesso à informação no setor público é regulado pela LADA e não pela Lei de Proteção de Dados. E esta questão é uma questão fundamental, porque ou escolhemos qual é o diploma, ou determinamos à cabeça qual é o diploma que se aplica ao acesso, ou então, de facto, vamos caminhar para soluções radicalmente diferentes. E esta posição que nós assumimos resulta não só do facto de o legislador em 2007 ter colocado a questão expressamente na lei, procurado resolver a questão na lei, portanto, dizendo expressamente que a competência para regular estas matérias é da LADA e a competência para acompanhar o cumprimento da lei é da CADA, ela está na lei, e não nos convencem sinceramente os argumentos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem vindo a invocar para defender a inconstitucionalidade da LADA. Para além disto, esta é uma questão que, inevitavelmente, e como seria de esperar, acabou por terminar nos tribunais, e, portanto, existem um conjunto de decisões judiciais, muitas decisões judiciais, que, de facto, vêm de alguma forma confirmar exatamente esta tese. Ou seja, a lei que regula o acesso à informação no setor público é a LADA e não a Lei de Proteção de Dados. Portanto, esta é uma primeira conclusão a que se chega. A segunda conclusão a que se chega, e já aqui foi também sublinhada, mas eu queria dizê-la rapidamente, é que nós em Portugal temos uma situação que é a seguinte: temos um regime que se aplica ao setor público e um regime diferente que se aplica ao setor privado. Ou seja, temos dois regimes diferentes, consoante o acesso seja requerido junto de uma entidade de saúde do setor público ou de uma entidade de saúde do setor privado. E conclui-se igualmente que não existe nenhuma razão, nem do ponto de vista constitucional, nem de outra natureza, que justifique efetivamente esta distinção, que existe na prática e que também cria confusão. E, portanto, esta foi uma segunda conclusão a que se chegou. A terceira e quarta conclusão dizem respeito já ao regime a constituir e à revisão do sistema. Bom, uma primeira conclusão a que se chegou é que, antes de avançarmos para a solução, antes de apresentarmos uma solução concreta, seria muito importante, do ponto de vista metodológico, fixar os atributos que essa solução deve incorporar. Ou seja, o que é que ela deve ter ou o que é que ela deve procurar resolver. Bom, e aqui os atributos que nós entendemos que a solução a adotar deve incorporar, ou uma daquelas que nós propomos, ou uma qualquer outra, são, em primeiro lugar, definir a existência de um único regime de acesso e proteção da informação de saúde, quer para o setor público, quer para o setor privado. Portanto, esta é uma primeira questão, haver um único regime, um único diploma legal que regula esta matéria. Por outro lado, garantir a delimitação inequívoca da aplicação da LADA e da Lei de Proteção de Dados, bem como do âmbito de atuação, quer da CADA, quer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, de maneira que, de facto, o âmbito de atuação das duas comissões esteja perfeitamente claro e seja claro para as duas, e o âmbito de aplicação das leis seja perfeitamente claro. É evidente que isto não vai, enfim, resolver, e nós sabemos que no direito é assim, funciona assim, não vai resolver e não vai permitir que não existam divergências, não é verdade? Do ponto de vista da interpretação da lei, continuarão a haver divergências. O que não existirá é esta situação de grande confusão que existe atualmente, com as duas comissões a entenderem que são ambas competentes para se pronunciar sobre exatamente as mesmas questões e dizendo coisas completamente diferentes uma da outra. Bom, e a partir daqui ia explicar muito rapidamente quais são as duas conclusões ou as duas propostas que são avançadas no livro com vista, não é com vista à solução, é com vista a contribuir para a reflexão e para o debate em torno desta matéria. Uma primeira solução será remeter expressamente esta questão do acesso à informação de saúde, mas, enfim, dentro de um conceito maior que é o do acesso à informação nominativa, toda a informação nominativa de que faz parte da informação de saúde, remetê-la do ponto de vista do acesso para a Lei de Proteção de Dados. Portanto, ser a Lei de Proteção de Dados
ela a regular tudo o que diz respeito ao acesso à informação de saúde, quer estejamos a falar de informação de saúde do setor público, quer informação de saúde do setor privado. E passaríamos a ter um único diploma legal, não 2 diplomas, um único diploma legal e, naturalmente, acompanhado do ponto de vista da execução da lei por uma única comissão, que seria a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, esta seria uma via ou uma solução, naturalmente de forma muito simplificada para ser facilmente entendida por todos. A segunda solução foi aquela que o Dr. Paulo Sancho aqui apresentou também, que é a de, em vez de remetermos para uma lei que já existe, procurarmos e colocarmos lá tudo o que diz respeito à informação nominativa, colocarmos esta matéria específica do acesso à informação de saúde, regulada quer para o setor público, quer para o setor privado, numa lei própria, numa lei específica, que é a solução, por exemplo, francesa, que foi adotada em França. Estas duas soluções são duas soluções que incorporam os atributos que eu falei há pouco, portanto, quer uma, quer outra incorporam estes atributos. Agora, eu queria só acrescentar uma outra coisa, que era, não basta escolher uma destas soluções, e este era um alerta que eu queria fazer, porque se remeter para a Lei de Proteção de Dados, e o Dr. Paulo Sancho já falou nisto também, ou se remeter para uma lei própria, a verdade é que é preciso criar aqui também alguma reflexão sobre o regime específico a incorporar. Porque a Lei de Proteção de Dados tem coisas boas e coisas menos boas, mas a LADA também tem coisas boas e coisas menos boas. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, tudo o que diz respeito ao exercício do direito, não é? Qual é o prazo de resposta, como é que eu devo instruir o requerimento, tudo o que diz respeito ao exercício do direito de acesso está minuciosamente regulado na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, na LADA. A Lei de Proteção de Dados não diz rigorosamente nada sobre esta matéria. Portanto, esta é uma lacuna da Lei de Proteção de Dados que, do ponto de vista da regulação e da solução que vier a ser adotada, deve naturalmente ser regulada, aproveitando-se aquilo que a LADA tem de bom nesta matéria. Portanto, há que criar aqui alguma reflexão, procurando colher o que de melhor a Lei de Proteção de Dados tem sobre esta matéria e o que de melhor a LADA tem também sobre esta matéria. Bom, e estas são duas soluções possíveis e são, enfim, o nosso modesto contributo, naturalmente, para o debate e para a discussão em torno desta matéria, para que, de facto, quando se fizer esta discussão, haja alguma reflexão e, enfim, seja este o nosso contributo sobre a matéria. Para terminar, duas notas finais. Uma primeira sobre o timing da reforma. Notar que neste momento está em curso no âmbito da União Europeia um processo de reforma global das regras de proteção de dados. Este processo ainda não está concluído, está prestes a ser concluído, e quando ele estiver concluído haverá necessidade de alterar um conjunto de diplomas legais, a própria LADA, a própria Lei de Proteção de Dados. Portanto, são diplomas que terão que ser naturalmente alterados com vista a se adaptarem a esta reforma que está em curso. E esse poderá, de facto, ser o momento ideal para fazer esta reforma do acesso à informação de saúde. Portanto, esse poderá ser, efetivamente, o momento com, enfim, uma única intervenção resolvem-se, de facto, os dois problemas. Agora, o que eu queria sublinhar é o seguinte: para que seja possível conseguir dar-se nessa altura uma resposta concreta e resolver efetivamente o problema e não encontrarmos uma solução para depois continuarmos a ter o mesmo problema, era muito importante começar a trabalhar já e começar efetivamente desde já a trabalhar e a refletir sobre esta matéria para depois ter de facto uma solução já trabalhada e já com bastante corpo nesse momento. A última nota era também para deixar aqui alguns agradecimentos de forma muito telegráfica e muito rápida. Não vou pormenorizar, mas queria agradecer em primeiro lugar ao Sr. Bastonário por ter acedido a prefaciar o livro, enfim, que muito nos honrou, agradecer muito essa disponibilidade. E queria depois agradecer, em segundo lugar, a todos aqueles que comigo trabalharam neste projeto. Portanto, este projeto não foi um projeto individual, foi um projeto que teve a intervenção e a participação e a colaboração de muitas pessoas com muitas tarefas diferentes e, portanto, dizer-vos que sem essa participação este trabalho não seria, com toda a certeza, aquilo que é. E, portanto, queria agradecer à Tânia Mateus, à Paula Elias, à Teresa Gomes Mota, à Amélia Freitas, ao Pedro Elias e ao Henrique Moraes. Portanto, todos eles tiveram um contributo e um papel muitíssimo importante na elaboração do livro, na discussão, na reflexão e, portanto, queria deixar aqui este agradecimento a todos eles. A todos, muito obrigado. E obrigado.
Dr. Sérgio Pratas esta explanação sobre o livro, um resumo que pode ser enriquecido com a leitura do livro, e não se abrindo propriamente agora um debate, até pela adiantada hora, mas a mesa está disponível para, se alguém quiser colocar alguma questão, em particular ao próprio autor do livro, para que sintam à vontade para o fazer. Pelo menos teremos tempo para 3 ou 4 questões, se alguém entender pertinente fazê-lo. Portanto, passo a disponibilidade para vós, se alguém quiser colocar alguma questão, ou se entre os elementos da mesa alguém o quiser fazer. Não sei se já houve. Passou a estar sob a alçada do Ministério da Saúde, ou do Serviço Privado de Saúde. Portanto, eu julgo que a relação, por exemplo, que eu mantive com a medicina assistencial e a medicina curativa, como médico da cirurgia até 84, desde 62, quer dizer, fez-me pensar que realmente esta comunicação é absolutamente indispensável. E a Comissão de Proteção de Dados, a propósito que citou, e eu conheço um indivíduo que é membro da Comissão, não sei se ainda é ou não, mas foi, pelo menos, quer dizer, lembro-me que me pôs este problema e eu disse que há exatamente alturas em que a proteção de dados de saúde deve estar submetido a regras que não se devem reger pela norma geral de proteção de dados, porque pode ser conveniente, inclusivamente, para o paciente. E muitas vezes os médicos vão defender ao tribunal a posição do paciente, ou não, mas de qualquer maneira precisam de divulgar estes dados. E portanto, eu acho que estes aspectos que aqui, muito por alto eu estive a rever, consideram apenas a parte de medicina curativa. Ora, quer dizer, lamentavelmente a medicina preventiva não teve o desenvolvimento, nomeadamente na parte de medicina de trabalho e também na saúde pública, que eu gostaria que tivesse. E por isso eu penso que esta relação de informação não pode estar, digamos, tão limitada a leis rígidas como poderia parecer, não é? Claro que eu fui chamado, e além disso, há situações em que a gente não pode fugir a esta regra. Eu fui chamado dezenas de vezes ao tribunal para calcular a incapacidade de sinistrados. E nesse caso, eu tive que declarar exatamente aquilo que corresponde àquilo que eu achava que era verdade. Portanto, a forma absoluta de acesso à informação de saúde, quer dizer, pode ter estas dúvidas que eu pus e também em relação a outras situações em que as pessoas, para defender a dignidade humana, até têm que tomar partido e dizer: eu quero informar isto assim assado, porque tenho conhecimento que isto se passou assim e desta forma e daquela. 5 anos, talvez um pouco mais, um médico prescreveu-me uns exames. Eu fui fazer os exames e quando recebi os exames da clínica, tive a curiosidade de abrir a carta e ver o que é que estava, quais eram os resultados. De facto não eram muito bons, mas a questão não é essa. Eu levei a carta, portanto o envelope com os exames, ao médico, que os tinha prescrito, e ele virou-se para mim e disse-me: quem é que o autorizou a abrir, portanto, o envelope e a ler o que estava lá dentro? E eu, na altura, só tive uma explicação para isto, porque para já nem estava à espera que me fizesse a pergunta. E eu disse: doutor, os exames são meus. O que está aí é sobre mim, é sobre a minha saúde. Daí para cá, nunca mais me esqueceu disso, mas vocês agora fizeram lembrar-me esta questão. Eu não sabia, e acho que sou um cidadão mais ou menos informado, genericamente, claro. Eu não sabia que tinha esses direitos todos de que temos estado aqui a falar. Muito obrigado
por terem feito, digamos, por me terem alertado para essa questão. Compreendi perfeitamente tudo o que está em causa e agora, não só na qualidade de cidadão, mas na qualidade de dirigente associativo da Confederação das Coletividades, quero aqui dizer que nós associámos-nos a este projeto, desde logo porque o autor do livro, que é nosso colega dos órgãos sociais, merece toda a nossa consideração, estima, e conhecemos bem o trabalho dele, o empenhamento e a importância que ele põe naquilo que faz. Mas também porque entendemos que a qualidade da nossa democracia, a qualidade do nosso regime, depende de vários fatores. Desde logo um deles da qualidade das leis que se fazem e que os legisladores produzem. Da qualidade da nossa democracia depende ainda a informação que os cidadãos têm. E esta questão é essencial e por isso também demos a mão a este projeto. E porque nós somos uma das entidades em Portugal, o Movimento Associativo Popular, as Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que tem uma enorme participação e intervenção na sociedade. E, portanto, a qualidade da nossa democracia se passa pela legislação e pela qualidade da legislação produzida. Se passa pela informação e se passa pela participação dos cidadãos, a nós parecemos perfeitamente natural. Portanto, darmos a mão a este projeto e cá estamos, portanto, para o levar até onde for necessário. Muito obrigado. Obrigado. O médico ou a instituição, mas é o doente. Apenas sendo, creio que digo corretamente, depositário dessa informação. Agora, o que se passa quando, isto nos casos dos consultórios privados, não é? O que se passa quando o médico deixa de prestar assistência ou morre, por exemplo? O que é que vai acontecer a toda essa informação? Vai ser, ou deve ser dada aos doentes, deve ser destruída, deve ser dada a outros colegas, do ponto de vista prático, enfim, é o que me irá acontecer se calhar em breve. Tenho um ficheiro muito completo e muito vasto, mas provavelmente vou ter que deixar de... Enfim, isto é uma pergunta prática que eu punha aí aos eminentes juristas. Em relação àquela questão que foi posta pelo orador anterior, há aqui, também temos que ver isto como uma questão de bom senso. Eu lembro uma vez que tive que dizer duas palavras a um general, quando estava lá no hospital militar, porque o senhor abriu uma carta que me era dirigida, uma carta que continha, obviamente, a informação dele, mas que eu até nem sabia, ou ele nem saberia que tipo de informação era. E ele abriu, e eu considero isso absolutamente inaceitável. Que alguém abra uma carta que é dirigida a outra pessoa, embora possa ter informação, digamos, do doente, não é? Seja ele um exame complementar, seja ele um relatório clínico. Portanto, isto são, em termos práticos, às vezes questões que se levantam e que eu penso que têm que ser dirigidas também com bom senso. Desde há muito tempo, falando com o bastonário da Ordem dos Médicos belga, ele frisava e bem, quanto a mim, que o que se escreve no diário clínico sobre o doente é a memória escrita do médico, que às vezes tem até considerantes que não é conveniente que o doente tenha conhecimento. Acho que o doente tem absoluto direito a conhecer tudo aquilo que é relevante para a sua saúde. Isso é indiscutível. Por outro lado, é indiscutível que a lei tem que ser só uma. Não pode haver duas interpretações. Eu nem até fico espantado como é que isso foi possível até hoje e aparentemente ninguém tem dado por isso. Quer dizer, eu acho que isso é ponto base. Tem que haver uma legislação. Mas agora fica uma dúvida. Há bocado passou a ouvir dizer que havia interpretações. Ora, uma lei destas não pode ter muitas interpretações. Com todo o respeito pelos juristas, as interpretações têm que ser unívocas ou quase, tanto quanto é humanamente possível. Ter esta hipótese de pode ser que sim, pode ser que não. Direito do doente a ter tudo aquilo que é relevante para a sua saúde é óbvio. Por outro lado, também é óbvio que aquilo que é apenas algo que é específico do médico, independentemente daquele ponto que foi levantado há bocado, do médico se abster de dar uma informação que possa ser prejudicial, por exemplo. Mas eu lembro de um caso muito curioso, e também é uma pergunta que eu vou fazer e que penso que tem que ser pensada na própria legislação, que se calhar não é fácil. O que faz um hospital perante um pedido de um pai de um menor sobre o que se passou com esse menor? Tem o pai direito ao acesso ao processo ou não tem? Eu acho que não tem. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Houve um colega nosso
foi suspenso por um mês pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde por se ter recusado a dizer a causa do suicídio de uma menor que tinha estado a seu cargo. Ele alegou que estava sujeito a segredo profissional e eu, como bastonário nessa altura, apoiou-o a 100%. No entanto, o Sr. Secretário de Estado da Saúde deu uma suspensão de um mês porque ele não entregou o processo ao pai da criança. Ora, ele não devia nunca, porque a criança lhe tinha pedido que não informasse determinada situação. Portanto, há coisas que são apenas da consciência profissional do médico e que a lei não deve poder ultrapassar. Peço imensa desculpa, mas isto é um problema, para mim, sagrado, que é a confidencialidade do ato médico. E não é ultrapassável por nenhuma legislação. Se ela é ultrapassada por uma legislação, é porque a legislação, quanto a mim, está errada. Basicamente, uma única legislação com o mínimo de subjetividade que não permita interpretações divergentes. Professor Gentil Martins, obrigado. Do direito e da interpretação da lei, mas agora, de facto, são colocadas aqui um conjunto de questões que eu acho que era importante tratar e aproveitar para acrescentar mais alguma coisa. Antes disso, só relativamente a uma das questões que o Dr. Paulo Sancho aqui colocou, só deixar aqui uma referência sobre a minha leitura, naturalmente, da situação. Já lá vou sobre esta questão de termos interpretações diferentes. Eu sei que isto não é fácil, mas já vou enquadrar um bocadinho mais e contextualizar um bocadinho mais isso. Mas tem a ver com aquela questão da informação, que não é informação de saúde de terceiros, mas é informação fornecida por terceiros e de alguma forma fica arquivada no processo clínico. Bom, para dizer que eu, no que diz respeito ao setor privado, não tenho dúvidas nenhumas e concordo inteiramente consigo. Portanto, esta informação é informação reservada e, portanto, não deve ser livremente disponibilizada. Já no que diz respeito ao setor público, aqui tendo claramente para entender que essa informação, desde que não tenha informação sensível, desde que ela própria não tenha informação protegida pela Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, expressamente protegida pela Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que efetivamente deva ser disponibilizada. E este é o entendimento que a CADA tem tido também relativamente a esta matéria. Relativamente à questão muito interessante que o Dr. Álvaro Durão colocou, dizer-lhe o seguinte, como disse há pouco, não é possível neste espaço de tempo que temos aqui entrar no conteúdo e fazer aqui uma palestra sobre todos os conteúdos e sobre toda esta temática. A questão que colocou, se bem entendi, tem a ver com a relação entre a medicina preventiva, a medicina do trabalho e a medicina curativa e, portanto, todo o acompanhamento que é dado a posteriori. Também a questão que foi colocada... Sim, também a questão que foi colocada da disponibilização dessa informação no contexto da medicina do trabalho a tribunais, a outros profissionais, a outros serviços, etc. Bom, essa temática e essa matéria é uma matéria que é regulada por princípios que são diferentes dos princípios do acesso pelos particulares. Na verdade, uma coisa é quando um particular, seja o titular da informação, seja o paciente ou um terceiro, pede o acesso à informação de um determinado processo clínico, e portanto aqui estamos num determinado contexto, e foi sobretudo disto que nós tivemos aqui a falar. Bom, situação completamente diferente é quando um outro serviço, um outro profissional, uma outra entidade precisa daquela informação para exercer as suas atribuições, as suas competências, a sua missão, no fundo. Bom, e aqui, nesta matéria, neste campo particular, o princípio que vigora é o princípio da necessidade ou o princípio da competência. Portanto, sempre que estivermos perante dois órgãos distintos da administração, por exemplo, só para falar na administração, desde que o princípio é o de que, desde que o órgão que pede necessite efetivamente daquela informação para o exercício das suas competências e das suas funções, então o acesso deve ser disponibilizado. Por isso é que o Dr. Paulo Sancho há pouco dizia, e bem, que quando, por exemplo, o tribunal ou uma outra entidade pede o acesso à informação, por vezes é preciso circunscrever, é preciso percebermos que informação é que está a ser solicitada, para que é que está a ser solicitada, de maneira a que seja disponibilizada a informação indispensável ao exercício daquela competência e daquela situação que está criada, e não, por exemplo, todo o processo, todo o historial clínico da pessoa desde o dia em que nasceu, que não tem nada a ver com a situação que está a ser colocada. E, portanto, para lhe responder de forma direta
direta e breve, é possível, e portanto é perfeitamente possível, desde que essa informação seja necessária ao profissional que vai exercer a sua função, é possível que essa informação seja disponibilizada. Depois, o Dr. Augusto Flor colocava aqui esta questão que eu acho muito interessante, da questão da propriedade da informação, e que eu fazia depois a ligação também com a intervenção seguinte. O que a lei diz, e a lei neste momento diz-o expressamente, não o dizia, não é? Mas desde 2005 que o diz de forma muito clara e expressa. E o que diz é que o paciente é o proprietário da informação. Ele não é proprietário do processo clínico, do documento físico. Ele é proprietário da informação. E, portanto, esta distinção faz toda a diferença. E nós temos vindo a assistir, isto é muito importante para responder à questão que colocou, acho muito interessante o que disse, do que o Augusto disse, da intuição que teve na altura de dizer, não, isto é meu, esta informação é minha. De facto, nessa altura, a lei não dizia nada disto, não é? E, agora, o que estávamos a assistir já nessa altura, há 20 anos, era uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo de medicina que começou por ser centrado no médico, efetivamente, e, portanto, o médico era, de facto, o proprietário da informação, para um modelo de medicina que, neste momento, é um modelo que prevalece, que é um modelo de medicina centrado no paciente, centrado no utente, onde de facto estas questões sofreram uma evolução muito grande e o que diz respeito ao acesso à informação de saúde sofreu de facto uma mudança muitíssimo significativa. Mas é muito interessante e portanto queria sublinhar isto. O titular dos dados é proprietário da informação e dos dados e não proprietário do processo clínico. O que é que acontece se, por exemplo, o médico falecer? Se o médico falecer, o serviço continua a ser o depositário daquele processo clínico e o titular dos dados continua a ser o proprietário da informação que está registada naquele processo clínico. Depois, o que disse o Dr. Gentil Martins também é muito interessante. Uma nota sobre as interpretações da lei. Eu acho, e para nós, juristas, isto é relativamente pacífico, percebo a preocupação, mas quero dizer que, na minha opinião, não é possível fazer leis que não sejam passíveis de diferentes interpretações. Não é possível, não é? Não é possível escrever um texto, seja literário, seja jurídico, seja outra coisa qualquer, que não seja passível de mais do que uma interpretação. Isto faz parte da nossa condição, da nossa natureza. É sempre possível haver mais do que uma interpretação. E nas leis acontece exatamente a mesma coisa. Agora, a preocupação que colocou acho que é perfeitamente legítima e o caminho que temos que fazer é de facto o caminho no sentido de procurar balizar, regularizar, mesmo que existam divergências e mesmo que existam interpretações diferentes, que elas sejam de facto mínimas, sejam em situações muito pontuais e não sejam, como acontece neste caso, de forma absolutamente generalizada e colocada em relação a praticamente tudo aquilo que surge e que acontece. E, na minha opinião, se nós conseguirmos delimitar claramente o âmbito de atuação da CADA e da CMPD, estamos a dar um contributo brutal para a uniformização deste tipo de entendimentos. Porque passamos a ter uma única entidade, que vai firmando um entendimento sobre aquela matéria, uma interpretação que depois, naturalmente, mais facilmente é acolhida por todos aqueles que de alguma forma têm que aplicar a lei e caminhamos em direção àquilo que estava a colocar e muito bem, que é procurarmos ter aqui alguma certeza, não é? Nós não podemos partir para uma determinada realidade e estarmos absolutamente condicionados à interpretação de quem, enfim, for confrontado com a necessidade de interpretar a lei. Portanto, esse caminho é possível fazer. Agora, impedir que existam duas interpretações sobre a lei, por mais bem feita que ela esteja, eu lamento, mas é meu entendimento que é muito difícil. Para terminar, sobre o acesso do pai ao processo do menor, eu compreendo perfeitamente o que diz. Nós estamos a falar de matérias que são matérias que colocam em conflito mais do que um direito fundamental. E, portanto, o problema é que nós estamos perante uma situação em que temos vários direitos fundamentais que estão em conflito. E, portanto, nem sempre é fácil dirimir este conflito e assumir uma posição que seja de facto uma decisão proporcional. Nessa matéria, por exemplo, o que eu lhe quero dizer é que a norma e o princípio e a regra, pode haver exceções, mas o princípio, a norma e a regra é que os pais de menores
sendo representantes legais dos menores, têm o direito de aceder à informação do processo clínico dos filhos. Portanto, em circunstâncias normais, os pais têm o direito de aceder à informação clínica dos filhos. Portanto, este é o princípio, não é? Portanto, não podemos subverter o princípio e colocar a situação ao contrário. O princípio é este. Agora, temos que ver se eventualmente existirá aqui algum outro valor constitucional, não é verdade? Ou algum direito que se sobreponha e que em conflito se deva sobrepor a este direito e a este princípio, que é o princípio de que os pais, enquanto representantes legais, têm o direito de aceder à informação de saúde dos seus filhos. Era isto. A hora vai adiantada, não vamos ter mais questões, mas naturalmente que os outros participantes da mesa querem também dar a sua opinião sobre estas matérias e, portanto, o Dr. Fernando Negrão. Muito obrigado, Sr. Bastonário. O Sr. Augusto Flor e o Sr. Professor Gentil Martins levantaram aqui uma questão que é muito importante, tem a ver com a qualidade legislativa, com a qualidade da lei. Esta é uma matéria pela qual eu pessoalmente me interesso, porque tem a ver diretamente com as funções que exerço. E eu recordo bem da legislação que analiso que a melhor legislação que nós tivemos, mais bem elaborada tecnicamente, foi a legislação produzida no Estado de Direito. Esta é uma verdade que não deve ser contestada, porque isto é rigorosamente verdade e a opinião de pessoas, se olharmos ao plano político, da direita à esquerda. Agora, nós vivíamos num mundo estático. Vivíamos num mundo estático em que era preciso fazer uma lei, entregava-se a um grupo de professores universitários de Direito e demorasse o tempo que demorasse, essa lei era feita, era depurada, era levada novamente à Assembleia Nacional, se fosse preciso voltava de novo a esse grupo de professores e depois publicava-se e a lei era incontestável e era por norma de grande qualidade. Hoje em dia as leis são feitas em número abastadíssimo. Só para lhes dar uma ideia, nós em cada sexta-feira, que é o dia das votações na Assembleia da República, nós não temos o mínimo de páginas de votação são entre 20 e 25. E isto é o mínimo. Portanto, isto dá bem a ideia do que é a produção legislativa hoje em dia. É um mundo. E a produção legislativa tem uma consequência. E a consequência de uma grande produção legislativa é o encontro e reencontro das leis umas com as outras. O que leva a que a subjetividade da interpretação das leis aumente necessariamente e que seja quase impossível fazer leis, como dizia o professor Gentil Martins, com leituras unívocas. Agora, dir-me-ão, como é que isto se resolve? Falta-nos uma prática. E a prática tem a ver com os tribunais. E dentro dos tribunais, a solução é criar uma entidade de recurso que seja uniformizadora da jurisprudência. Ou seja, as várias interpretações produzidas pelos vários tribunais chegam a um ponto em que um determinado tribunal de instância tem que uniformizar a jurisprudência e dizer, em termos de jurisprudência, a interpretação é esta. Este pode ser um caminho para nós começarmos a ter leis mais claras. Há outros caminhos, mas este pode ser um deles e era só deixar aqui esta pista. Tentarei ser breve e telegráfico. Ora bem, falou-se aqui, e estou-me a referir às questões que colocou, para além da explicação que o Dr. Sérgio Pratas já forneceu, quando me diz que eu como médico estou a ajudar um paciente e tenho a autorização do doente, mas depois parece que há um grupo de, normas que vão dificultar a transmissão da informação da saúde, desde que haja autorização do doente. O princípio da ordem é sempre este, desde que haja autorização do doente, a informação é transmitida. Isso é líquido. Para nós é líquido. A autorização do doente é uma das formas de exclusão do segredo. Por outro lado, e por isso, isto permite, essa autorização permite a divulgação, permite trocar informações, etc. Uma questão colocada pelo Dr. Mendes da Silva, que eu não sei se tem muito a ver aqui com esta mesa, mas já agora vou tentar responder, que é o que é que se passa agora na minha clínica privada,
O que é que se passa, enfim, se eu deixar de existir? Tenho lá 30.000 fichas, e tenho não sei quantos doentes, qual é o procedimento relativamente a esses dados todos que ali estão? Enfim, aquilo que a Ordem tem aconselhado sistematicamente é que seja designado, e isso tem acontecido muito em hospitais que têm falido, em unidades privadas de saúde que também têm, enfim, sido declaradas insolventes. Umas vezes a Ordem tem feito o arquivo e a gestão por via, enfim, de médicos desses ficheiros, e outras vezes aquilo que tem aconselhado, porque há universos de informação de saúde que não são sustentáveis, senão a Ordem teria que ter um edifício e vários médicos a trabalhar exclusivo para gerir aqueles ficheiros. Aquilo que nós aconselhamos é que, por exemplo, nesses casos de unidades que deixaram de ter lá os médicos, mas têm informação de saúde, é que seja designado pelo administrador da insolvência, ou pelo tribunal antes, um médico que seja o gestor daqueles fecheiros. Mas o doutor está a colocar outra questão. Não, eu morro e onde é que isto vai? O doente tem sempre o direito, e isso é algo que deve ser informado e que deve ser veiculado aos doentes, que têm o direito de instruir quem ficar responsável pela gestão dos seus processos, instruir essa mesma pessoa no sentido de os processos serem enviados para outro médico que seja da escolha dele, e por isso enfim, a comunicação da informação de saúde a outro médico que o substitui. O doutor era o médico assistente, passou a ter um outro médico assistente por via do seu falecimento. O ficheiro será enviado a esse novo médico. No caso de não se conseguir esse contacto com o doente, aquilo que o Código Deontológico diz é que os processos ou toda essa informação de saúde devem ser, a questão deve ser colocada à Ordem para que o Conselho Regional competente decida o destino a dar, e muitas vezes, enfim, acaba por ficar a Ordem responsável pelo arquivo desses processos, para depois serem geridos por médicos para serem entregues aos doentes, no caso, e aos tribunais. Isso já nos tem acontecido, temos fornecido processos a tribunais, temos fornecido processos a doentes, que estão aqui nos nossos arquivos, enfim, médicos que faleceram e que a família diz o que é que a gente faz disto, e veicularam-nos os processos. Eu creio que, enfim, eu julgo que as questões colocadas por professor Gentil Martins já estão respondidas, mas eu diria que essa visão de que só se fornece aquilo que é relevante e só, enfim, só não se fornece a informação daquilo que pode ser prejudicial, enfim, não é atual. Não é atual porque, enfim, nós sabemos que também não se fornece a informação que são notas pessoais do médico, todas aquelas notas pessoais que o médico tem, não é só aquilo que pode ser prejudicial ao doente, são as notas pessoais, são as informações sobre a saúde de terceiros, são as informações dadas por terceiros, tudo isso não é veiculado ao doente. E por isso há um grupo de informações, mas aquele que tem que dar a informação, de saúde, também tem que ter, e eu passo sempre esta batata quente para os médicos, também tem que ter a sensibilidade da informação que tem entre mãos e daquilo que tem mesmo que dar e daquilo que não tem que dar, tendo em atenção que a regra é o acesso da informação por parte de quem é titular dela, que é o doente.
Bem, eu acho que todos demos por bem empregue este tempo que aqui tivemos. Eu não prevejo que seja fácil evitar as diferentes interpretações e as polémicas, mesmo com a alteração da legislação. Há questões que são dificilmente ultrapassáveis e são várias as situações em que, por vezes, o médico é colocado entre a espada e a parede em termos de decisão médica e que pode ser penalizado por decidir de acordo com o código deontológico e com a sua consciência, mas deve continuar a fazê-lo, obviamente, sem ferir a lei e, sobretudo, tendo em conta esta nova realidade e positiva, e que já devia ser assim há muito mais tempo, mas é uma evolução própria da sociedade, de que o doente é que tem direito de decidir e para poder decidir tem que ter direito a ter acesso a toda a informação, porque se não tiver acesso a toda a informação não pode decidir. É evidente quando se disse aqui, por exemplo, que há processos eletrónicos em que as notas pessoais do médico já estão num campo específico, mas nos processos físicos, que ainda existem e prevalecem, não há espaço físico para as notas pessoais e, portanto, as notas pessoais estão no próprio processo clínico do doente, estão muitas vezes e normalmente misturadas com a informação e fotocopiar diretamente o processo violava esse direito e essa autoria das notas pessoais do próprio médico e, portanto, muitas vezes não é possível um acesso direto a todo o processo, exatamente porque as exclusões a esse direito de acesso estão no próprio processo do doente. No futuro, eletronicamente, evoluiremos certamente para uma situação em que será possível separar, que já é possível separar estes dois tipos de informação de modo a preservar os dois direitos em causa. Há outras situações, mas que obviamente não vamos aqui continuar a discutir, a hora já vai adiantada, do acesso à informação do médico do trabalho por parte das empresas, e agora colocou-se essa questão, nomeadamente na questão da amamentação e da prova da amamentação, em que houve uma violação do segredo médico que o Conselho Disciplinar da Ordem está a avaliar quando o médico do trabalho colhe informação clínica do doente e, sem autorização do doente, que neste caso não era propriamente um doente, fornece essa informação à entidade empregadora. Vamos ver o que é que será a decisão final, mas de facto aqui a circunstância é a inversa daquela que foi colocada pelo Dr. Álvaro Durão e em que houve uma violação dos direitos jurídicos e éticos das mães que estavam a amamentar as suas crianças e que tinham cumprido com o preceituado na lei de apresentar um atestado que confirmava que estavam a amamentar. Enfim, são múltiplas questões que o direito à informação nos levanta, que o livro do Dr. Sérgio Pratas discute. Eu acho que depois de o lermos todos ficamos mais enriquecidos relativamente a esta matéria, mas não sairá daqui nenhuma uniformidade de pensamento, porque isso, como já foi dito, é próprio da sociedade dinâmica em que vivemos, a diferença de opinião, a diferença de interpretação, sendo que, obviamente, também não é possível produzir, enfim, exceto naquelas circunstâncias muito específicas, produzir leis perfeitas, mesmo assim, se calhar, nessa altura, não sei se elas seriam tecnicamente perfeitas, porque às vezes nós não temos a capacidade de avaliar todas as implicações e consequências e as complexidades da interação legislativa. E, obviamente, que aí o nosso papel é ir corrigindo aquilo que à partida possa ter sido uma criação menos perfeita. Enfim, julgo, não tenho a certeza que este contributo do Dr. Sérgio Pratas, o contributo do Dr. Paulo Sancho, de termos aqui o deputado coordenador da primeira comissão da Assembleia da República, nos
municiou de mais informação para todos nós ficarmos mais conhecedores dos direitos e das complexidades do acesso à informação. Muito obrigado a todos, parabéns ao Dr. Sérgio Pratas e a continuação do